Olá, como está você? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como estão seus filhos? Como está a sua saúde? Deus se preocupa com estas coisas, tudo que tem a ver com a nossa vida, com o nosso bem-estar, é preocupação de Deus. E a sua palavra também se preocupa com estas coisas. Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento com seus filhos, se você tem filhos? Ou como está o seu relacionamento com o seu cônjuge, se você é casado? Ou com o seu namorado? Ou com a sua namorada? Está bem esse relacionamento? Está funcionando bem? Nós estamos numa série de programas estudando o Sermão do Monte, que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Já são vários programas. São, na verdade, quase 40 programas, já nós estamos apenas no Sermão do Monte. E no programa anterior, nós estudamos aquele texto que está no capítulo 7, estamos indo para o final do Sermão do Monte, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz, e eu vou ler novamente, já lemos no programa anterior, eu vou ler a partir do verso 1, Jesus dizendo, não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E o verso 3, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, um cisquinho do teu olho, quando tens uma trave no teu? E aí Jesus diz uma coisa forte aqui, Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bem, no programa anterior, a gente viu que qualquer tentativa para correção de alguém, tem gente que nasceu com esse dom de corrigir pessoas, né? É uma coisa maravilhosa, só as pessoas que sabem fazer tudo certinho, elas não erram nunca e elas vivem para corrigir os outros. Eu estou falando de algo que eu conheço muito bem, porque você não conta para ninguém? Se você não contar para ninguém, eu vou confessar para você uma coisa muito triste a meu respeito. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Coitada da minha esposa. Você sabe que esse tipo de atitude quase destruiu meu casamento? Eu sou essa pessoa. Para mim é muito mais fácil encontrar defeitos numa coisa feita do que fazer as coisas. Bom, eu tenho muita facilidade para corrigir textos, porque eu encontro facilmente os erros. Tem gente que nasceu com essa habilidade de encontrar defeitos nas coisas que os outros fazem. Mas não é todo mundo que nasceu com habilidade para conviver com esse tipo de gente, que não dá para aguentar. Mas quem é desta maneira tem dificuldade de conviver com pessoas falhas e pecadores. Só que não percebe que o pecado maior é o pecado da impaciência, da falta de misericórdia, da falta de amor, da falta de compreender o outro, de tolerar. Eu estava procurando essa palavra, a palavra é tolerância. É tão difícil. Para você ser tolerante, para você ter misericórdia, você precisa de um coração novo. Precisa de um milagre da parte de Jesus. E foi isso que a gente viu no programa anterior. Jesus está dizendo, meu filho, você que tem esse espírito, essa tendência aí de querer ficar corrigindo, esse zelo excessivo, que na verdade não é zelo, é fanatismo, e a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Você que tem esse zelo excessivo, aí que quer ficar corrigindo, que vê defeitos nos filhos, toda hora ralhando com os filhos, até pelas coisas mais pequenas, sempre com a cara fechada, ranzinza, sabe? Precisa de um coração novo. Você vai acabar arrebentando com a sua casa dessa maneira. Ninguém vai aguentar viver perto de você. Eu conheço histórias
Um tempo atrás eu estava numa igreja e veio me procurar um senhor. Era fora do Brasil. E veio me procurar um senhor muito chateado com os seus irmãos da igreja. Porque esses irmãos me perseguem, tem muitos pecados aqui, tem muitos erros. Eu era um pastor visitante e eu escutei aquela história triste daquele homem isolado pelos seus irmãos da igreja. E quando o pastor da igreja me levou para almoçar, eu brevemente comentei com ele, disse, pastor, puxa, que triste, eu vi uma história assim. E ele disse, coitado desse irmão, ele mora sozinho, porque a família não consegue conviver com ele. A esposa não consegue viver com ele. Os filhos não conseguem viver com ele. Ninguém consegue viver com essa pessoa. Não é triste isto? Não é triste isto? E eu penso que o mais triste é que raramente esse tipo de gente, e eu estou falando de mim, raramente esse tipo de gente consegue enxergar suas próprias falhas. Consegue enxergar esse seu espírito extremamente crítico, extremamente rude, duro com outras pessoas. É difícil a pessoa se enxergar, se ver desta maneira. E ela sofre porque os seus relacionamentos vão sofrer, as pessoas que convivem com essa pessoa vão sofrer, e ela passa pela vida fazendo os outros sofrerem e achando que é vítima dos erros, das falhas dos seus irmãos. É esse o tipo de gente que vive trocando de igreja. Vive trocando de igreja. Vive trocando de congregações, às vezes não troca de religião, permanece na mesma religião. Eu já encontrei muita gente assim, pastor, eu não vou frequentar mais essa igreja aqui, vou frequentar aquela do bairro vizinho ali, porque essas pessoas aqui, olha, não consigo conviver com essas pessoas, elas têm isso. E o que eu tenho dito para essas pessoas, o que eu tenho aprendido com muita dor, com muito sofrimento, no meu casamento, na criação dos meus filhos, meu irmão, se você mudar dessa igreja para aquela outra por causa das pessoas dessa igreja aqui, lá você vai encontrar as mesmas pessoas. O mesmo tipo de gente vai estar lá. Não fuja, porque esses conflitos interpessoais, eles nos ajudam a crescer. Sabe, eu vi uma história de um forasteiro que chegou numa cidade. E um sábio estava sentado à porta da cidade. E esse forasteiro perguntou para o sábio, que estava sentado à porta da cidade, eu estou vindo de uma longa viagem, eu estou procurando um lugar para me estabelecer. Eu tive que fazer essa viagem e agora eu quero me estabelecer em algum lugar. E eu queria saber como são os moradores dessa cidade. O sábio olhou para ele e disse, me responda uma coisa. Como eram as pessoas da cidade de onde você saiu? E ele então disse para o sábio, eram pessoas horríveis, muita gente mau caráter, muita pessoa maldosa, muitas pessoas críticas, muitas pessoas com maus pensamentos e más intenções. Então o sábio disse para ele, meu amigo, é assim que são as pessoas aqui desta cidade. E aquele rapaz se foi. E logo em seguida apareceu outro forasteiro, que se aproximou da cidade e que fez a mesma pergunta para o sábio. E disse para o sábio, Senhor, eu precisei me mudar, eu estou viajando, mas agora eu estou procurando um lugar para me estabelecer. Então, por gentileza, me diga como são os moradores dessa cidade. E o sábio lhe devolve da mesma maneira a pergunta como devolveu para o outro, para o anterior que havia passado por ali. E disse, então me conta antes como eram as pessoas da cidade onde você estava.
Ele diz, eu já tenho até saudade. Eram pessoas tão amorosas, eram pessoas tão boas, tão carinhosas, mas infelizmente, por questões comerciais, eu precisei sair, estou procurando um lugar para me estabelecer. O sábio disse, eu acho que você encontrou um bom lugar para morar, porque é dessa maneira que são as pessoas aqui desta cidade. Quando eu li este pequeno conto, porque não creio que tenha acontecido isso na verdade, mas eu achei tanta verdade nisto, e eu me enxerguei neste conto. E eu começo a perceber que a maneira, a reação das pessoas depende das lentes que estão diante dos meus olhos. A maneira como eu espero que as pessoas sejam, a maneira como eu vejo as pessoas, vai determinar a reação delas para comigo. Isto é certo. Isto vai acontecer dentro da minha casa, isto vai acontecer no meu casamento, isto vai acontecer enquanto crio os meus filhos. Por isso que Jesus disse, aqui nesse texto de Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, meu filho, antes de você tentar tirar os defeitos da vida das pessoas, você tem que fazer um trabalhinho pesado. E é pesado, não é leve não. É um trabalho pesado. Eu sou leve, sou uma pessoa leve, mas tem um trabalho pesado para eu fazer. Sabe qual é o trabalho pesado? É antes de tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tirar a trave do meu olho. E o mais pesado desse trabalho é que eu não consigo enxergar a trave que está no meu olho. Se eu não tiver auxílio espiritual, se eu não tiver ajuda sobrenatural, se eu não me permitir ser julgado pela Bíblia, se eu não me permitir ser criticado pelos escritos sagrados, eu não enxergarei essa trave. Tem pessoas que não leem alguns escritos inspirados, porque dizem, eu não gosto disso porque só me critica, só me aponta defeitos, só me diz que eu estou errado. Sim, então eu quero continuar vivendo do jeito que eu sou, carregando essa enorme trave no meu olho, que todo mundo enxerga, que só eu não enxergo, e eu vou assim pela vida fora, porque não aceito ser corrigido por Deus, não aceito ser admoestado por Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Olha, a gente volta a falar sobre esse assunto tão importante, logo depois do intervalo. A gente vai e volta com você. Até já. Bom, a gente está de volta para falar desse problema, dessa encrenca, que é uma pessoa, como eu disse para você que eu sou assim, ter nascido com espírito de crítica. E se Deus não tiver misericórdia, acabou-se a vida. Acabou-se a vida. Quem que aguenta viver com uma pessoa dessas? Quem suporta? Não dá para suportar. Bom, apesar, no primeiro bloco eu disse para você que a gente falaria um pouquinho sobre a diferença entre zelo e fanatismo. Eu tenho meditado bastante, pensado bastante. Não tenha medo de ser zeloso. Não confunda zelo com fanatismo. O que é zelo? Zelo é o desejo e a prática de fazer a vontade de Deus, nos mínimos detalhes. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que pensa que fazer a vontade de Deus nos mínimos detalhes é fanatismo. Tem gente que pensa que cumprir a vontade de Deus nos mínimos detalhes é legalismo. Tem gente que pensa que guardar a lei nos mínimos detalhes é salvação pelas obras, é legalismo. Então eu faço uma pergunta para você. Se a lei de Deus não deve ser guardada nos mínimos detalhes, se a vontade de Deus não deve ser cumprida nos mínimos detalhes, quais detalhes eu devo deixar de lado? Claro que eu não devo deixar nenhum detalhe de lado, porque é a palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 3, a palavra de Deus nos diz: "Sê, pois, zeloso
e arrepende-te. Então, Deus espera zelo da minha parte. Deus espera que eu tenha o desejo de cumprir a vontade dele em todos os mínimos detalhes. Deus espera isso de mim. E se eu não tenho esse desejo, eu preciso orar como Davi e dizer, meu Deus, cria em mim um coração novo, cria em mim um espírito reto, me dá um espírito, um desejo de fazer a tua vontade, porque eu não tenho. E eu não tenho mesmo. Estou falando de mim. Eu não tenho vontade de fazer a vontade de Deus. Eu tenho vontade de fazer a minha vontade. Eu quero ser Deus para mim mesmo. Eu quero ficar julgando a Bíblia, os escritos sagrados. Eu quero ficar julgando e dizendo assim, isso serve, isso não serve, isso está bom para mim, isso não está. Claro, eu sou Deus. Eu que determino o que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é. A Bíblia não é mais lâmpada para os meus pés. É a minha cabeça que é lâmpada para os meus pés. Mas a palavra de Deus diz, sê zeloso e arrepende. Quando que esse zelo se torna fanatismo? Eu vou dizer para você, a conclusão que eu tenho chegado. Eu tenho descoberto que este zelo que é bom, este zelo que é desejável, ele se torna fanatismo quando eu quero impingi-lo a outros, eu quero colocá-lo sobre outros, eu quero que outros vistam a carapuça e não eu. Não tanto eu. Meu foco é controlar a vida dos outros e não permitir que o Espírito Santo controle a minha vida. E então eu fico examinando a vida dos outros para ver se eles são zelosos, para ver se eles estão fazendo tudo certinho dentro da vontade de Deus. Isto não é zelo. Isto é o zelo que enlouqueceu. O fanatismo é o zelo que ficou doido, é o zelo que perdeu a cabeça, que perdeu a sensatez. Fanatismo é zelo sem entendimento. Jesus disse, a palavra de Deus diz, que aqueles que viviam na época de Jesus possuíam, alguns deles, e na época dos apóstolos, zelo, mas zelo sem entendimento. Então, quando você tem esse zelo sem entendimento e esse zelo sem misericórdia, este zelo sem bondade, isto é fanatismo. E é duro você viver ao lado de uma pessoa fanática, de uma pessoa intolerante. Então, quando o zelo é verdadeiro? Quando a pessoa, na sua vida, ela aplica as verdades da palavra de Deus, quando na sua vida ela procura seguir os mandamentos de Deus nos seus mínimos detalhes, mas para si e com os outros, ela usa de misericórdia, ela usa de tolerância, ela usa de bondade, ela usa de carinho, porque ela pensa nas suas próprias fraquezas. Quem é que consegue ser perfeitamente zeloso? Eu não consigo. Não sei se você conhece alguém que olhe para si mesmo e diz assim, nossa, que homem santo que eu sou, que mulher de Deus que eu sou, tá com cheiro de fritura, não está me cheirando coisa boa. Quando a Bíblia diz assim, seja outro que te louve e não a tua própria boca. Cuidado com pessoas que falam bem de si mesmas. São pessoas perigosas, perigosas. Cuidado. E se sou eu mesmo, mais cuidado. Só um milagre de Deus. Porque dificilmente pessoas assim se enxergam a si próprias. Então agora eu quero convidar você para ir comigo para o livro de Gálatas, capítulo 6, Evangelho de Gálatas, capítulo 6, o verso 1, porque aqui tem uma coisa muito interessante. Aqui no Evangelho de Gálatas, capítulo 6, verso 1, Paulo vai nos falar como que devemos corrigir pessoas, porque talvez você encontre alguma circunstância em que precise corrigir alguém. Você é um pai. Você não vai criar filhos sem corrigir. Não, eu li lá no Evangelho, Jesus dizendo que eu não devo julgar os outros, eu devo primeiro tirar a trave do meu olho, e para depois tirar o cisquinho do olho do meu filho. Como ainda não consegui tirar a trave do meu olho, não vou deixar meu filho viver do jeito que quiser. Não, nós somos chamados por Deus para uma tarefa de corrigir nossos filhos. Talvez você seja o líder de uma empresa, de um negócio, e você precisa corrigir os funcionários, mas como é que a gente faz isso? Então, tem aqui o conselho na palavra de Deus.
isso serve também para a nossa vida em família, para a nossa vida em casa. Vai ter algum momento que você vai ter que chegar para o seu cônjuge e dizer que alguma coisa não está bem. Você não pode fingir que tudo está bem se alguma coisa não está bem. Agora, como fazer isso? Já vimos Jesus dizendo, filho, primeiro tire a trave do seu olho. Então você está honestamente andando com Deus, procurando fazer a vontade de Deus, procurando pedir que o Espírito Santo examine seu coração, tire de você os defeitos, as falhas. Você está fazendo isso. E agora, como então você vai agir com o seu irmão, que precisa ser corrigido? Então, Paulo diz aqui, no Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pode ser que alguém seja, vocês que sois espirituais, vocês que são espirituais, você que tem mente espiritual, está buscando o Espírito Santo, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso me diz? Quando eu me aproximo de alguém que erra, eu devo me aproximar dessa pessoa com brandura, com misericórdia, com carinho. Por quê? Porque eu tenho que ter noção da minha própria fragilidade. Pode ser que eu nunca pisei na bola naquele aspecto da vida dessa pessoa, que nunca cometi um erro semelhante ao erro dessa pessoa, mas eu cometo outros. Eu posso estar cometendo erros em pensamento, eu posso ter motivações erradas para fazer coisas certas. Enfim, eu tenho que me aproximar de alguém que errou com a noção da minha própria fragilidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se aproxime com espírito de brandura. Cuidado para que você também não seja tentado. E a outra orientação que a gente encontra é do próprio Jesus, no Evangelho de Mateus. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus, capítulo 18. Aqui tem uma coisa interessantíssima. Mateus, capítulo 18. Jesus diz como que eu devo me aproximar de algum irmão que pecou. Então o texto diz assim, capítulo 18, versos 15 a 17. Se teu irmão pecar, e aqui na minha Bíblia está entre colchetes, contra ti, que pode ser que esse contra ti estivesse no original ou não, por isso que ele está em colchetes. Existem os manuscritos mais antigos, não tinham esse contra ti. Então ficaria assim, se teu irmão pecar, mas alguns manuscritos mais recentes têm o contra ti. Então, pode ser um pecado, enfim, para mim não importa. Pode ser um pecado contra mim ou apenas um pecado que a pessoa cometeu. Eu não posso ver o meu irmão ir para o buraco e deixá-lo cair no buraco. Se eu tenho amor e eu estou vendo que um irmão meu está indo por um caminho que não é apropriado, eu tenho o dever de ajudá-lo. Mas como devo fazer isso? Aqui que está todo o nó do negócio. Como que eu devo fazer isso? Lá Paulo diz, se aproxime com brandura. Mas aqui Jesus acrescenta algumas coisas. Jesus diz, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Gente, aqui tem um segredo, aqui tem um princípio muito importante para a vida em família. Os problemas, as encrencas, devem ser resolvidas no círculo mais fechado, mais restrito possível. Ou seja, o problema de um filho, resolva com o filho. Não convoque uma reunião de família para resolver um problema de um filho. O problema com o seu cônjuge, não resolva diante dos filhos. Jamais não faça aliança com os filhos para mostrar os defeitos de um cônjuge. Não faça isso, porque essa pessoa vai se fechar, ela não vai ouvir você falar. Então Jesus está dizendo aqui, se teu irmão pecar, ou contra você, ou for um pecado que não é contra você, mas é um erro da pessoa, vai falar com ela. Você tem o dever de ir falar com ela, mas você tem o dever de ir com mansidão, com brandura, mas vá em particular, vá sozinho, resolva as encrencas, resolva os problemas interpessoais ou da pessoa no círculo mais restrito possível. Quanto a gente tem sofrido por desobediência a essa ordem de Jesus, tanto na vida em família quanto na vida em igreja.
O Senhor Jesus aqui está me convidando, em primeiro lugar, a buscar coerência na minha vida entre o meu discurso e a minha prática. E eu oro a Deus, meu Deus, me ajuda a ser uma pessoa zelosa, mas amorosa. Existem pessoas amorosas que não são zelosas. Existem pessoas zelosas que não são amorosas. Deus me chama para ser uma pessoa zelosa e amorosa. E então, quando eu tiver que me aproximar de alguém e ajudar alguém, ir sozinho, com espírito de brandura. Deus está nos chamando para adotarmos os princípios da Sua palavra nos nossos relacionamentos, especialmente dentro de casa. Deus abençoe você.